Na noite de 31 de outubro de 1501, quando Roma parecia prender a respiração sob um céu pesado e sem lua, os aposentos privados do Palácio Apostólico se transformaram em um cenário que nenhum cronista contemporâneo teria imaginado ser possível no coração da cristandade. As lâmpadas a óleo projetavam sombras longas sobre o mármore frio, como se as próprias paredes hesitassem entre revelar e ocultar o que estava prestes a acontecer. Naquele silêncio expectante, um grupo de mulheres forçadas a participar de um ritual disfarçado de entretenimento foi conduzido para o centro do salão. Não havia música alegre, apenas o eco distante de um poder tão absoluto que convertia qualquer ordem em destino. De um estrado elevado, o Papa Alexandre VI observava com uma serenidade inquietante, acompanhado por seus filhos César Borgia e Lucrécia. Eles seguravam taças de vinho de Chipre, e seus rostos iluminados pela luz trêmula dos candelabros mostravam o brilho ambíguo daqueles que já não reconhecem limite algum entre o sagrado e o profano. Os cronistas posteriores chamariam aquela noite de Baile das Castanhas, um nome quase inocente para um episódio que, na realidade, deixou cicatrizes invisíveis marcadas na história do Vaticano. A cena era um espelho deformado de uma corte que havia deixado de distinguir entre cerimônia e capricho, entre autoridade espiritual e espetáculo mundano. O perturbador não era apenas o que ocorria, mas a naturalidade com que era realizado, como se aquele ato fosse apenas outra extensão do poder papal. A atmosfera estava carregada de uma tensão que misturava silêncio e vergonha. Um ar espesso que nem o incenso mais forte teria conseguido disfarçar. Era uma coreografia de humilhação envolvida sob o olhar impassível dos Borgias, que pareciam desfrutar da ordem calculada com que a noite avançava. As castanhas espalhadas pelo chão eram apenas o pretexto, um pequeno símbolo que revelava uma verdade maior. Em Roma, a moral estava se tornando um jogo, e o Vaticano, que deveria custodiá-la, havia se transformado em um cenário onde o vício encontrava refúgio atrás de cortinas de seda e orações recitadas por costume. Johann Burchard, o mestre de cerimônias papal, anotaria cada detalhe da noite com uma precisão quase mecânica, como se ao registrar os fatos tentasse pôr distância entre ele e a decomposição moral que presenciava. Suas palavras, preservadas em seu diário secreto, seriam a faísca que acenderia séculos de debates, escândalos e teorias. Enquanto as mulheres eram obrigadas a cumprir um papel que nunca haviam escolhido, os presentes observavam em silêncio, presos entre o temor e a fascinação. Cada olhar desviado, cada respiração contida, era um lembrete de que ninguém ali tinha realmente liberdade. Dizer não era uma opção. Numa cidade onde a vontade do Papa podia decidir o destino de famílias inteiras, a obediência não era virtude, era sobrevivência. E assim, o mármore do Vaticano foi testemunha de uma noite que nenhum sermão posterior conseguiria apagar. Os ecos daquela noite ressoariam durante séculos como um aviso sombrio sobre os perigos de um poder que já não reconhece oposição nem pudor. Mas o Baile das Castanhas não foi um fato isolado. Foi a culminação de um processo muito mais antigo, a consequência inevitável de uma vida guiada não pela disciplina espiritual, mas pelo desejo e pela ambição sem freio. Para compreender como Rodrigo Borgia, um homem com um passado tão turbulento quanto seu presente, chegou a ocupar a cadeira de São Pedro, é necessário retroceder no tempo e observar o mundo que o moldou. Nada do que ocorreu naquela noite pode ser entendido sem voltar ao ano em que tudo começou. 1492, o ano em que um conclave dividido elegeu um papa que mudaria para sempre o destino da Igreja. A finais do século XV, quando o esplendor do Renascimento iluminava a Europa com descobertas artísticas e científicas, o corpo de Rodrigo Borgia parecia pertencer a outro mundo. Um moldado pelo excesso, pela complacência e pelo poder sem limites. Aos 70 anos, já convertido em Alexandre VI,
Sua presença física era um testemunho silencioso de uma vida vivida à beira do abismo moral. Sua figura corpulenta avançava com dificuldade pelos corredores do Vaticano, envolta em vestes suntuosas que mal podiam ocultar o tremor involuntário de suas mãos. Mas aquele tremor não era sinal de devoção, como muitos tentavam crer. Era a marca de um mal que o acompanhava havia décadas, resultado direto de uma existência entregue ao prazer antes que à penitência. Em Roma, cidade de rumores, ninguém ignorava que sua debilidade não provinha do jejum nem de orações prolongadas. Seu rosto, permanentemente avermelhado, falava de incontáveis noites de vinho e festas. Os médicos do Vaticano, temerosos de contrariá-lo, aplicavam tratamentos tóxicos que pretendiam curar o incurável, enquanto envenenavam lentamente seu corpo. E ainda assim, Alexandre se aferrava ao luxo com a obstinação de quem confunde o esplendor superficial com a imortalidade. O forte aroma de almíscar e âmbar que usava para dissimular os sinais de doença se tornou seu selo silencioso, um manto perfumado que ocultava a verdade. O Papa reinante estava apodrecendo por dentro, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O contraste era brutal. Enquanto pronunciava palavras sagradas diante de multidões devotas, sua respiração agitada revelava um desgaste profundo. Era como se cada gesto litúrgico ficasse suspenso entre a solenidade do ofício e a sombra de um passado que o perseguia. Rodrigo Borgia era o tipo de homem que havia aprendido a sobreviver na Roma de intrigas. Havia chegado ao poder não por santidade, mas por astúcia. E seu corpo, longe de ser a imagem do ascetismo cristão, era um lembrete constante dos pactos silenciosos que havia feito com seus próprios desejos. Aquela contradição, um papa debilitado pelos excessos, mas que governava com mão de ferro, alimentava uma inquietude que se estendia por todo o sítio do Vaticano. Alguns o viam caminhar com passo lento pelos jardins privados, envolto em pensamentos obscuros, como se temesse que seu corpo traísse o que sua mente ainda se negava a aceitar. Outros comentavam em voz baixa que sua saúde deteriorada era um castigo divino, um aviso encarnado. Mas Rodrigo não escutava. Ao contrário, parecia mais decidido do que nunca a reforçar a influência de sua família, como se pressentisse que o tempo estava se esgotando. No entanto, para entender como este homem, tão distante do ideal cristão, terminou sentado no trono de São Pedro, não basta olhar para sua decadência final. É necessário regressar aos primeiros passos que o levaram ao coração do poder, a uma Roma convulsa, onde o dinheiro comprava silêncios, votos e destinos. Antes de se converter em Alexandre VI, Rodrigo Borgia foi cardeal durante 35 anos. 35 anos observando, negociando, acumulando riquezas e aliados. 35 anos aperfeiçoando a arte de trocar favores por lealdade. E assim, quando em 1492 morreu o Papa Inocêncio VIII, abriu-se a porta para um conclave que mudaria para sempre a história da Igreja. Um conclave onde, mais do que orações, o que pesaria seriam os cofres de ouro. Um conclave em que Rodrigo demonstraria que conhecia cada canto, cada debilidade e cada preço daqueles que decidiriam seu destino. O que ocorreu naquele verão seria o ato fundacional do pontificado mais controverso da história. No verão de 1492, enquanto a Europa celebrava descobertas e reis ampliavam suas fronteiras, Roma se preparava para uma das eleições mais decisivas de sua história recente. A morte do Papa Inocêncio VIII havia deixado um vazio de poder que as grandes linhagens italianas ansiavam preencher. Atrás das portas fechadas do conclave, onde se supunha que apenas o Espírito Santo deveria guiar os cardeais, outra força muito mais terrena se movia rapidamente. O ouro de Rodrigo Borgia. Aquele processo que deveria ter sido um ato de discernimento espiritual, converteu-se em um mercado silencioso, onde cada voto tinha um preço e cada consciência um comprador.
Rodrigo não era o favorito. Para muitos, era simplesmente um estrangeiro ambicioso, um cardeal espanhol percebido como intruso em uma cidade dominada por famílias italianas que disputavam o controle do Vaticano havia gerações. Pior ainda, sua vida pessoal era um escândalo público. Tinha vários filhos, propriedades distribuídas entre amantes e aliados, e uma reputação construída sobre sua habilidade para manipular, negociar e, quando conveniente, corromper. Mas Rodrigo entendia algo fundamental. Ninguém vai longe em Roma sem saber o que o outro deseja. Ninguém conserva o poder sem pagar o preço exato no momento oportuno. Durante as semanas anteriores ao conclave, as ruas estreitas de Roma foram testemunha de um trânsito estranho. Carretas carregadas de cofres chegavam na escuridão às residências de cardeais influentes. Dizia-se que eram presentes diplomáticos, mas todos sabiam que continham prata, joias, promessas de terras e títulos eclesiásticos. O cardeal Ascanio Sforza, um dos homens mais poderosos da Itália, recebeu mulas carregadas de prata e a promessa do vice-chancelaria, um posto que garantia riqueza e autoridade. O cardeal Orsini obteve castelos, o cardeal Colonna, abadias. Cada homem tinha um preço, e Rodrigo o conhecia melhor do que ninguém. Aquelas negociações discretas não eram novas na igreja, mas nunca haviam sido realizadas com tal descaramento. Era como se o futuro Papa quisesse deixar claro, mesmo antes de ser eleito, que seu pontificado não seria uma era de renúncia espiritual, mas de estratégia política. De certo modo, Roma inteira participava do espetáculo. Servos abrindo as portas de palácios, mensageiros correndo entre residências, banqueiros anotando balanços secretos. Era um comércio silencioso, uma dança de acordos calculados, onde cada promessa podia mudar o destino da cristandade. Finalmente, em 11 de agosto de 1492, depois de apenas 2 dias de deliberação, uma rapidez que deixava pouco espaço à dúvida, Rodrigo Borgia foi eleito Papa por ampla maioria. Na Capela Sistina, onde a arte de Michelangelo ainda não dominava os tetos, a proclamação ressoou como um presságio. Mas para quem conhecia as sombras do processo, aquele nome não anunciava um líder espiritual, mas um conquistador. Alexandre VI não seria um pastor de almas, mas um estrategista cujo campo de batalha seria a moral, a política e, sobretudo, a reputação da igreja. Quando apareceu diante da multidão como o novo vigário de Cristo, seu rosto inchado pelos excessos parecia incapaz de refletir a solenidade do momento. No entanto, a multidão aplaudiu, alheia ao preço pago por trás dos muros do Vaticano. Assim começava um pontificado que, mais do que acender a fé, acenderia suspeitas, temores e denúncias que ainda ressoam 5 séculos depois. O que se seguiu demonstraria que a compra da tiara papal foi apenas o primeiro passo em uma escalada, onde a família, o poder pessoal e a ambição superariam qualquer limite. Com a tiara papal firmemente segura sobre sua cabeça, Alexandre VI revelou sua verdadeira prioridade. Não a reforma espiritual, não a unidade da cristandade, mas a consolidação de uma linhagem capaz de dominar a Itália como se o Vaticano fosse um reino herdável. Roma, acostumada a papas ambiciosos, ficou paralisada quando compreendeu que Rodrigo Borgia não governaria para a da igreja, mas para sua família. Seus filhos, João, César, Lucrécia e Jofré, emergiram das sombras privadas para ocupar o centro da cena política europeia. Cada um era uma peça cuidadosamente colocada no tabuleiro onde Alexandre jogava sua partida mais arriscada. César Borgia, o favorito do Papa, era a encarnação perfeita do príncipe renascentista, inteligente, implacável, fascinante e temido. Aos 18 anos já era cardeal, não por vocação religiosa, que nunca teve, mas porque esse título lhe permitia controlar riqueza, influência e conexões que nenhum exército podia comprar. Décadas mais tarde, Maquiavel o tomaria como modelo para sua obra O Príncipe,
convencido de que naquele jovem ambicioso havia encontrado a ilustração viva do poder nu, livre de escrúpulos e de limites morais. César não rezava, César conquistava. João, o primogênito, recebeu títulos militares que o situavam à frente das forças papais. Seu destino estava marcado pela expectativa de glória, embora sua vida concluiria envolta em um mistério ainda mais sombrio do que seu caráter. Jofré, o menor, foi convertido em moeda diplomática, casado com Sancha de Aragão para assegurar alianças que fortalecessem a rede de poder borgiana. Ninguém perguntou se o jovem desejava casar-se. Na lógica dos Borgias, os desejos individuais eram irrelevantes, só importava a ascensão. E depois havia Lucrécia, a única filha documentada de Rodrigo, jovem, culta, refinada, mas presa em um papel que nenhuma mulher deveria suportar. Para o Papa, ela não era apenas uma filha, era um instrumento político. Ele a casou repetidamente com famílias poderosas, desfez casamentos quando deixavam de servi-lo e a colocou no centro da negociação de alianças que beneficiariam os interesses de seu clã. Os embaixadores estrangeiros falavam dela com fascinação e horror. Era simultaneamente vítima e símbolo, peão e rainha, um espelho inquietante de um Vaticano onde o sangue familiar pesava mais do que o sangue de Cristo. Mas Alexandre VI não se conformava em dar títulos. Queria que seus filhos vivessem dentro de sua esfera, respirassem o mesmo ar, participassem dos mesmos banquetes e decisões. O palácio papal se converteu em um lar compartilhado. Um cenário íntimo, onde pai, filha e filho se moviam como se dirigissem uma corte secular, não um centro espiritual. As portas que uma vez separaram o sagrado do doméstico se abriram de par em par, e por elas entraram rumores que percorreriam a Europa durante séculos. A política e a vida privada se entrelaçaram de maneira tão perigosa que até os aristocratas romanos, acostumados à decadência, observavam os Borgias com uma mistura de admiração e temor. Até onde podiam chegar? O que mais podiam tomar? Em uma cidade onde cada olhar podia se converter em testemunho e cada silêncio em cumplicidade, a família papal crescia como uma árvore cujas raízes se afundavam profundamente na própria estrutura do Vaticano. E enquanto o poder dos Borgias se expandia sem resistência, outra transformação, menos visível mas igualmente inquietante, começava dentro dos muros do Palácio Papal. A metamorfose do Vaticano em um teatro onde a arte, a mitologia e a ambição se fusionariam em uma declaração silenciosa de quem realmente mandava. Para entender como esse mundo tomou forma, devemos entrar nos apartamentos privados de Alexandre VI, um espaço onde os afrescos pagãos conviviam com os símbolos mais sagrados da Igreja. Quando Alexandre VI decidiu remodelar seus apartamentos privados, não buscava simplesmente beleza ou prestígio artístico. O que queria era algo mais profundo e perturbador, um manifesto visual de sua visão do poder. Para isso chamou Pinturicchio, um dos artistas mais afamados de sua época, e o autorizou a preencher as paredes do Vaticano com imagens que nenhum papa anterior se teria atrevido a tolerar. O que emergiu dessa encomenda foi um labirinto de afrescos que parecia desafiar abertamente a tradição cristã. Um santuário decorado não com santos ou mártires, mas com deuses pagãos, heróis nus e símbolos de fertilidade e desejo. Aquelas pinturas eram como um espelho secreto da alma dos Borgias, exuberantes, ambíguas, orgulhosamente profanas. Em uma das salas, Ísis e o touro Apis, figuras do antigo Egito, dominavam as paredes com uma serenidade que contrastava violentamente com o sentido espiritual do edifício. Além disso, cenas mitológicas mostravam corpos idealizados em poses que beiravam o lascivo, embora sempre apresentadas com a delicadeza elegante da arte renascentista. Os visitantes que entravam ficavam paralisados, sem saber se deviam maravilhar-se ou escandalizar-se. O que fazia um panteão pagão no coração do Vaticano?
Como podia um papa permitir tamanha audácia? Mas Alexandre não via contradição alguma. Para ele, a arte não era um lembrete de virtude, mas um instrumento para seduzir, impressionar e, sobretudo, marcar território. Era sua forma de dizer que nada, nem mesmo a iconografia cristã, estava fora de seu controle. A sala mais inquietante, no entanto, era a do juízo de pares. Ali, 3 deusas competiam pela beleza, representadas nuas, mas não com rostos idealizados. Pinturíquio utilizou mulheres reais da corte papal como modelos. Quem conhecesse Roma podia reconhecê-las sem esforço. A cena funcionava como uma mensagem implícita. A moral havia se tornado maleável, moldada ao capricho do pontífice. Era um lembrete para os privilegiados que cruzavam o limiar, de que a linha entre o espiritual e o mundano podia ser quebrada com um simples traço de pincel. E nesse ambiente carregado de sensualidade simbólica, os banquetes de Alexandre começaram a se transformar. No princípio, eram jantares opulentos, cheios de música, vinho e conversas em voz baixa. Mas com os anos, sob o olhar cúmplice de afrescos que celebravam corpos e mitos, as reuniões se converteram em espetáculos onde os limites se desvaneciam. Os convidados comentavam como o Papa e seu filho César competiam, sem disfarce, pela atenção das mesmas mulheres. Aquilo que antes teria sido um escândalo devastador se tornou uma rotina inquietante. O poder lhes dava permissão. A arte ao redor parecia justificá-lo, como se as paredes mesmas sussurrassem que tudo era parte de um jogo maior. E lá estava sempre Lucrécia, radiante e enigmática. Sua presença adicionava outra camada de tensão ao ambiente. As cartas dos embaixadores descrevem cenas insólitas. O Papa acariciando a mão de sua filha em público, ela sentando em seu colo durante reuniões oficiais, ambos desaparecendo em quartos privados durante horas. Os cronistas não sabiam como interpretar aqueles gestos, e diante da impossibilidade de compreendê-los, a Europa inteira preencheu o vazio com rumores. Não havia necessidade de detalhes explícitos para que a sombra da suspeita se estendesse sobre os Borgias. Bastava ver como se olhavam, como se comportavam, como pareciam viver em um círculo fechado onde nada externo podia penetrar. O Vaticano, antes um centro de austeridade e disciplina, convertia-se assim em um teatro onde o simbólico se misturava com o real. Os afrescos pagãos não eram mera decoração. Eram o pano de fundo de um pontificado que estava quebrando todas as regras. E foi nesse cenário, entre arte, luxo e segredos, onde nasceria o episódio mais infame de todos. O baile das castanhas não surgiu do nada. Foi o resultado inevitável de um sistema que havia confundido poder com impunidade. Para entender por que o baile das castanhas marcou um ponto de não retorno na história do pontificado de Alexandre VI, é preciso olhá-lo não como um ato isolado, mas como o desfecho lógico de um Vaticano convertido em teatro privado dos Borgias. A noite de 31 de outubro de 1501 não foi simplesmente uma festa. Foi uma representação cuidadosamente orquestrada, onde o poder se exibiu sem máscaras, sem vergonha e sem medo de testemunhas. A cena, reconstruída graças ao diário de Johann Burchard, mestre de cerimônias papal e testemunha obrigada, revela algo muito mais inquietante que um excesso sensual. A normalização do abuso, convertido em espetáculo público. A noite começou com um banquete faustoso nos aposentos do Palácio Apostólico. A luz dos candelabros, estrategicamente colocados, projetava sombras que faziam o salão parecer uma mistura de templo pagão e sala de audiências. César Borgia, anfitrião da noite, movia-se entre os convidados como um general vitorioso, acompanhado por seu pai, o Papa, e por Lucrécia, cuja presença adicionava uma tensão quase teatral. O que a princípio parecia um jantar luxuoso, transformou-se pouco a pouco em algo mais sombrio. Os candelabros foram baixados ao chão. As portas se fecharam. O murmúrio dos presentes virou um silêncio expectante. Então,
começou o ritual. Centenas de castanhas foram espalhadas entre os candelabros, como se uma chuva absurda tivesse caído no mármore do Vaticano. As mulheres presentes, trazidas sob pressão, sem liberdade real para se recusar, foram obrigadas a participar de um jogo, cujo propósito não era diversão, mas submissão. Tinham que se deslocar pelo chão frio recolhendo as castanhas, enquanto o Papa e seus filhos observavam do alto, bebendo vinho e comentando entre si como se assistissem a uma competição esportiva. O gesto parecia inócuo, mas a mensagem era brutal. Naquele salão, a dignidade humana podia ser reduzida a uma prova pública. No coração da cristandade, a humilhação havia se tornado moeda de entretenimento. Burchard anotou cada passo com precisão quase contábil. Não descreveu sensações nem emoções, apenas fatos, como se sua única defesa contra o horror fosse registrar a realidade com uma frieza metódica. Mas nessa frieza, percebe-se o tremor. O desconcerto de um homem obrigado a presenciar como a instituição que deveria ser farol moral afundava em um abismo de espetáculo degradante. E ainda assim, o mais perturbador não era a ação em si, mas a estrutura que a sustentava. Tudo estava organizado. Regras, prêmios, participantes, juízes. Não era um impulso espontâneo, mas uma coreografia do poder. O Vaticano, sob Alexandre VI, havia criado um sistema onde o impensável se tornava habitual. As mulheres eram convertidas em peças de intercâmbio, os presentes em cúmplices silenciosos, os muros em testemunhas incapazes de esquecer. E fora do salão, Roma inteira aprendia uma lição. Quando o poder deixa de reconhecer limites, os limites deixam de existir. Mas em meio àquele silêncio cúmplice, houve quem se atreveu a falar. Não muitos, porque enfrentar o Papa era desafiar um império espiritual. No entanto, algumas vozes começaram a romper a escuridão, denunciando o estado de corrupção que asfixiava a Igreja. A história do baile das castanhas não termina nessa noite. Seus ecos despertariam indignação, profecias, advertências e, finalmente, sangue. E tudo começou com aqueles poucos que, mesmo tremendo, atreveram-se a chamar as coisas pelo seu nome. Enquanto no Vaticano os Borgias teciam um império cimentado no silêncio forçado, fora de seus muros começavam a surgir vozes que, com uma mistura de desespero e valentia, tentavam advertir o mundo do que estava ocorrendo. Não eram muitos. A maioria optava por baixar o olhar, temer perder seus cargos, seus bens ou até suas vidas. Mas alguns poucos encontraram na corrupção reinante um motivo para falar. Mesmo sabendo que enfrentar Alexandre VI equivalia a desafiar um poder que não perdoava nem esquecia. Um dos primeiros a romper o silêncio foi Giovanni Pico della Mirandola, humanista brilhante e filósofo conhecido por sua defesa da dignidade humana. Pico, em cartas privadas que circularam discretamente entre intelectuais e príncipes europeus, descrevia o Vaticano como uma caverna de ladrões, um lugar onde a fé havia se reduzido a transações e onde o clero se comportava como atores de uma obra grotesca. Suas palavras não foram publicadas abertamente, mas correram de mão em mão, semeando a dúvida e a inquietude. Se um homem tão erudito via no Vaticano uma sombra tão profunda, o que restava para aqueles que não tinham sua visão crítica? Mais contundente ainda foi Girolamo Savonarola, o frade dominicano de Florença, cuja pregação ardente ressoava como um trovão contra a decadência de sua época. Savonarola denunciava Alexandre VI sem eufemismos. Chamava-o de a besta vestida de púrpura, um símbolo vivo do colapso moral da Igreja. Seus sermões atraíam multidões que viam nele um profeta e, em Roma, a Babilônia renascida. Mas a valentia tem um preço. Em 1497, Alexandre VI o excomungou. Um ano depois, Savonarola foi preso, interrogado e executado. Os cronistas evitaram descrever detalhes de sua morte, mas todos sabiam que a mensagem era clara. A verdade tinha limites,
e esses limites eram determinados pela vontade papal. As críticas não provinham apenas de religiosos ou filósofos. Os embaixadores estrangeiros, enviados a Roma para representar reinos poderosos, escreviam cartas secretas a seus monarcas, descrevendo a degeneração do papado com uma mistura de assombro e repulsa. O embaixador veneziano afirmou que Alexandre VI não distingue entre o sagrado e o profano, relatando como vendia cargos, abençoava enquanto estava embriagado e convertia as cerimônias em espetáculos vazios. Outros diplomatas advertiam que César Borgia era capaz de qualquer crime e que o Vaticano havia se transformado em um centro onde a força, a intriga e o medo substituíam qualquer intenção espiritual. Essas cartas, preservadas em arquivos estatais, são hoje um dos testemunhos mais sólidos da atmosfera tóxica que reinava naquela época. Em paralelo, os sucessos que rodeavam a vida de Lucrécia e seus maridos alimentavam rumores ainda mais sombrios. Quando seu terceiro esposo, Afonso de Aragão, foi atacado brutalmente nas escadas do Vaticano e, embora tenha sobrevivido inicialmente, morreu pouco depois em circunstâncias suspeitas, Roma inteira apontou para César. A versão oficial falava de causas naturais, mas ninguém acreditou. Para muitos, aquele episódio demonstrava que os conflitos íntimos dos Borgias podiam ser resolvidos com a mesma frieza que suas disputas políticas. Assim, enquanto o povo murmurava, os embaixadores escreviam, os filósofos refletiam e os pregadores ardiam em seus sermões. Uma ideia se espalhava lentamente. Algo profundamente doente estava crescendo no coração da cristandade. Mas isso era apenas a superfície. O que realmente sustentava o poder dos Borgias não era o medo, nem os subornos, nem sequer a violência oculta. Era o dinheiro. E com ele, o controle absoluto da salvação. Para compreender por que o sistema se tornou insustentável, devemos adentrar no mercado espiritual que Alexandre VI instaurou. Um mercado onde até o perdão tinha preço. Sob o pontificado de Alexandre VI, o Vaticano deixou de funcionar como um farol espiritual para se converter progressivamente em uma máquina econômica que operava segundo uma lógica implacável. Tudo tinha preço. Cada bênção, cada dispensa, cada cargo eclesiástico, cada fragmento de influência circulava como mercadoria em um mercado onde o ouro falava mais alto que a virtude. Os cronistas da época descrevem essa transformação como uma espécie de mercado invisível que impregnava cada corredor do Vaticano. E embora os fiéis não pudessem vê-lo, seus efeitos eram sentidos em toda a Europa. A prática da simonia, a venda de cargos e favores religiosos, alcançou sob Alexandre níveis nunca antes vistos. O Papa não apenas vendia bispados e abadias, mas também criava novos cardeais quando precisava obter grandes somas de dinheiro. Para ele, os títulos eclesiásticos eram como tijolos em um edifício financeiro que devia sustentar sua família e os projetos militares de César. Documentos da época indicam tarifas precisas. Um bispado na França podia custar 30 ducados, um cardinalato 100. Mas estas cifras contavam apenas uma parte da história. A verdadeira riqueza encontrava-se nos favores futuros. Cada homem promovido por Alexandre lhe devia lealdade absoluta, criando uma rede de poder que garantia que a influência dos Borgias se estendesse por toda a cristandade. Enquanto isso, as necessidades de guerra de César drenavam os cofres papais com uma rapidez alarmante. Campanhas militares, subornos a mercenários, alianças custosas, celebrações para impressionar aliados. Tudo requeria dinheiro, e o Vaticano viu-se obrigado a recorrer a um dos mecanismos mais controversos da Igreja: a venda massiva de indulgências. Oficialmente, as indulgências ofereciam uma redução do tempo de purificação espiritual. Extraoficialmente, converteram-se em um imposto moral disfarçado, uma transação onde o arrependimento podia ser medido em moedas. Nesse clima, os sacerdotes se tornavam arrecadadores,
os sermões se transformavam em chamados a pagar, e o conceito de salvação se diluía em um mar de taxas, certificados e tarifas. Para muitos fiéis humildes, que mal podiam sustentar suas famílias, a ideia de ter que pagar pelo perdão divino tornou-se uma carga insuportável. Em várias regiões, começaram a circular murmúrios. Como podia o caminho para a graça depender do tamanho do bolso? Que tipo de justiça espiritual era aquela? A indignação crescia como uma chama silenciosa. Filósofos, príncipes e teólogos observavam com desconfiança como a autoridade papal se tornava cada vez mais financeira. E foi precisamente este clima que acendeu uma faísca decisiva. Em 1517, apenas 14 anos após a morte de Alexandre VI, um monge alemão chamado Martinho Lutero denunciaria publicamente a venda de indulgências, iniciando um movimento que fraturaria a Igreja Ocidental para sempre. Embora Lutero não tenha vivido diretamente os excessos de Alexandre, o legado econômico e moral dos Borgias havia preparado o terreno para uma revolução espiritual. A simonia, os abusos e o mercado de salvação deixaram uma ferida profunda que nenhum sermão nem bula papal pôde cicatrizar. O mais inquietante é que, ao analisar esta época com o olhar moderno, compreende-se que o sistema borgiano não era simplesmente um abuso isolado, mas um espelho distorcido de dinâmicas que ainda persistem. A mistura entre poder e dinheiro, a tentação de comprar silêncios, a fragilidade de instituições que dependem mais da aparência moral do que da virtude real. A história de Alexandre VI nos lembra que a corrupção não nasce de um ato pontual, mas de um ambiente onde o incorreto se torna costume. E esse ambiente, tão tóxico e tão arraigado, alcançaria seu ponto de ruptura com a queda física e simbólica do próprio Alexandre VI. Para compreender o final desta história, sua morte, o desmoronamento de sua família e o legado envenenado que deixou para trás, devemos entrar nos últimos dias do pontífice mais polêmico da história cristã. A queda de Alexandre VI começou como tantas tragédias na Roma do Renascimento, com um jantar. Em finais de julho de 1503, em plena temporada de doenças e umidades insalubres, o Papa e seu filho César compareceram a um banquete em uma vila romana. Horas depois, ambos adoeceram de maneira súbita. Os sintomas, febre alta, suor frio, delírio, coincidiam com os surtos de malária que assolavam a cidade no verão. Mas os rumores se espalharam mais rápido que a doença. Alguns afirmavam que o Papa e César haviam tentado envenenar o cardeal Adriano de Corneto para confiscar seus bens, mas que, em um erro fatal, haviam bebido o vinho destinado à sua vítima. Roma, sempre faminta por escândalos, encontrou nesta versão uma justiça poética demasiadamente tentadora para questioná-la. César sobreviveu, embora debilitado. Alexandre, por outro lado, começou uma descida imparável. Delirava, gritava que via criaturas sombrias rondando sua cama, como se as sombras de seus atos passados tivessem tomado forma para visitá-lo em suas últimas horas. Em 18 de agosto de 1503, após dias de agonia, morreu. Mas mesmo na morte, seu corpo se recusou a encontrar descanso. O calor sufocante acelerou a decomposição com uma rapidez aterrorizante. Os trabalhadores encarregados de preparar o cadáver recuaram horrorizados. O corpo do Papa estava tão inchado e deformado que se recusaram a tocá-lo. Finalmente, tiveram que empurrá-lo para dentro do caixão, usando tábuas, sem cerimônias, sem solenidade. Não houve luto público, não houve procissões que percorreram as ruas, nem lágrimas oficiais derramadas por um pontífice que havia governado uma década. Em seu lugar, Roma celebrou. Para muitos, sua morte significava o fim de uma era escura e o início de uma esperança incerta. A cidade que havia presenciado seus excessos agora respirava aliviada, como se tivesse se libertado de um peso que carregava por muito tempo sobre os ombros. Até o funeral foi patético. Poucos cardeais compareceram,
e o enterro foi realizado rapidamente em uma tumba sem marcação dentro do Vaticano. Décadas depois, quando as criptas foram reorganizadas, os restos de Alexandre foram transferidos para essa igreja espanhola de Santa Maria de Montserrat, onde ainda repousam sem monumentos, sem inscrições, sem glória. O destino de seus filhos foi igualmente revelador. Sem a sombra poderosa de seu pai, César Borgia perdeu em questão de semanas o império que havia construído com sangue e astúcia. Seus inimigos, antes contidos pelo temor aos Borgias, lançaram-se sobre ele como lobos. Foi preso, despojado de seus bens e enviado ao exílio. Anos mais tarde morreria na Espanha, em um combate menor, longe do esplendor que havia sonhado. Seu nome, que uma vez fez tremer príncipes e exércitos, ficou reduzido a uma nota amarga nos livros de história. Lucrécia, pelo contrário, encontrou uma redenção parcial. Casou-se com Afonso d'Este, duque de Ferrara, e se reinventou como uma dama respeitável, culta e generosa. Tornou-se mecenas de artistas, protetora de escritores e, em seus últimos anos, uma mulher profundamente religiosa. Morreu em 1519 durante o parto, deixando para trás filhos legítimos, obras de caridade e uma reputação ambígua que ainda divide os historiadores. Foi vítima, cúmplice ou simplesmente filha de seu tempo. O legado de Alexandre VI, no entanto, é inequivocamente devastador. Seu pontificado ofereceu aos reformadores protestantes uma munição moral impossível de ignorar. Seus abusos, a venda de indulgências, a simonia, os escândalos públicos, se converteram em exemplos perfeitos da corrupção que, segundo eles, havia infectado a Igreja. Não foi apenas um homem que caiu, mas a credibilidade de uma instituição inteira. Durante décadas, os sermões e panfletos reformistas repetiriam seu nome como advertência. Mas, para além da teologia e da política, a história de Alexandre VI deixa uma reflexão mais profunda. Quando o guardião da moral perde sua própria bússola, quando o poder se divorcia da responsabilidade, até a instituição mais sagrada pode desmoronar por dentro. A tragédia dos Borgias não está em seus escândalos, mas no que revelam sobre a natureza humana. A facilidade com que o poder sem freio pode transformar a devoção em espetáculo, a fé em moeda e o espírito em sombra. E assim, 5 séculos depois, o pontificado de Alexandre VI continua sendo um lembrete inquietante de que nenhuma instituição, por santa que se proclame, está cibo, o salvo daqueles que confundem autoridade com impunidade.